pessoal, tô sumida aqui das redes sociais, né? Essa semana foi bem corrido por aqui, pessoal. Tive muitas provas e a preparação para as provas é o que mais dá um desgaste físico e emocional na pessoa, porque precisa estudar muito e o tempo é muito pouco, né? E fora isso, tem as obrigações do dia a dia. Como eu sou casada, eu tenho que fazer minhas coisas dentro da minha casa, tenho que tentar manter uma vida normal e o vídeo acabou ficando para trás. Mas eu resolvi hoje colocar o meu escritório em ordem. Esse é o meu escritório, não reparem na bagunça. Estava trabalhando aqui em cima e lá embaixo que eu tenho uma outra mesa onde eu trabalho e as coisas começaram a ficar fora do controle. Muitos livros, muita bagunça e eu já não estava mais conseguindo funcionar. Então eu falei, vou ter que dar uma pausa e vou ter que começar a organizar até para a mente começar a trabalhar melhor, né? Eu não sei vocês, mas eu acredito que quando está tudo organizado, as ideias fluem melhor, as coisas ficam com mais clareza, mais leveza. Então eu falei, eu tenho que parar tudo e dar uma arrumada em tudo isso, né? Vou começar a organizar. E eu percebi que eu tava acumulando muitos livros lá embaixo. Porque eu tenho uma mania, acho que muitos leitores também vão se identificar. Eu estou lendo praticamente uns 10 livros ao mesmo tempo. E eles começam a empilhar. E aí, às vezes, eu vejo um outro livro que tem um assunto que eu acho interessante. Então eu começo a ler o prefácio do livro e aí eu paro aqueles que eu já tô lendo e começo a ler um livro novo e volto naqueles que eu já estava lendo e o negócio começa a ficar fora do controle. E o meu esposo falou, nossa, eu já subi com tanto livro essa semana e olha, tá fora do controle a coisa. E quando a coisa começa a ficar fora do controle, começa a ter livros por toda parte, então ele sempre me dá uma dica, ó, hora de começar a organizar os livros por aí porque tá tomando conta da casa, né? E só para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma sacola de livros que tava lá embaixo. Como eu vou organizar, não sei, porque tá faltando espaço na minha prateleira aqui. Então, tava pensando, porque eu tenho um canto aqui vazio no escritório. Então, eu tava pensando em deixar tudo empilhadinho lá, umas pilhas, com os títulos mostrando, pra ficar mais fácil pra referência quando eu precisar dos livros. Trouxe a minha agenda, sim, a minha agenda é enorme, porque eu ainda sou dessas pessoas tradicionais. Aqui nos Estados Unidos se dizem old fashion, né? Aquelas pessoas tradicionais que ainda gostam de escrever em agenda. Eu uso muito a tecnologia, sou uma pessoa adepta à tecnologia, meu cabo de telefone aqui também, mas eu também gosto da minha agenda, porque quando eu vejo a coisa física na minha frente, parece que o meu cérebro raciocina melhor. Então eu sou uma das pessoas que ainda tem uma agenda dessas antigas, tradicionais. E cada vez está mais difícil de achar essas agendas para comprar, mas eu preciso, né? Passei na livraria, comprei alguns livros que eu ordenei no Amazon. E também passei na Metrocrest, que é tipo um brechó aqui, tipo o Salvation Army, né? Pra quem tá mais acostumado. O Salvation Army é um brechó do Exército da Salvação, que tudo que eles vendem, eles revertem para causas humanitárias. Só que esse Metrocrest, ele é parecido com o Salvation Army, mas ele não... eu vejo que ele é de setor privado. E pra falar a verdade, eu nem faço ideia do que eles fazem com dinheiro. Vou até tentar me informar. E passei no brechó, encontrei alguns livros que estavam totalmente novos. E aí não teve como eu não comprar, né, gente? Eu tive que comprar. Trouxe meu carregador, porque com certeza meu telefone vai descarregar. E trouxe outro fio de carregar telefone também.
para carregar o meu carregador. Ó, esses livros aqui só são dessa semana, né? E eu tinha da semana passada também, que eu passei lá no brechó. E eu encontrei uns livros clássicos por $2 cada um. E não teve como eu não comprar. Eu falei, eu vou ter que comprar. Aí já tinha esses aqui em cima. Só que eu vou comprando os livros e eu esqueço que eu tenho que ter lugar para colocá-los. E aí depois é um problema que a gente lida depois, né? Eu não penso nisso na hora. Então, eu encontrei livros que há muito tempo eu procurava. E eu não sei, tem sido muito abençoada ultimamente, porque quando eu entro para comprar um livro, ou na livraria, ou no brechó, se eu vou numa livraria, o livro tá na promoção. Aí não tem como não comprar. Se eu vou no brechó, é $1 ou $2, dependendo do livro. Esses foram $2 por quê? Porque eles são capa dura. Esse livro aqui é de um filme que eu assisti há muitos anos atrás. Ele chama Hugo, né? Aqui é Hugo. E era um filme muito bonitinho, gente. Então eu falei, eu vi esse livro lá, eu falei, nossa, eu não acredito que eles fizeram um livro do filme, né? Eu falei, gente, com fotos e tudo. Então eu falei, eu vou comprar esse livro, porque $2, para onde você vai comprar um livro desse por $2, que seria tipo R$10 no Brasil? Comprei, vai para minha coleção de clássicos. Esse aqui foi um achado, pessoal. Esse livro aqui é o meu favorito, meu filme e meu livro favorito de Natal. Ele chama A Christmas Carol. Muitos de vocês já devem ter assistido o filme ou lido o livro, né? E ele é todo ilustrado também. Vou mostrar pra vocês. Ele é todo em inglês, ele é todo ilustrado, ó. Foi $2 esse livro, pessoal. E você vai... O legal desse livro, que tem ilustração, é que você vai lendo e você vai colocando a imaginação nas fotos que vai aparecendo, né? Então, eu achei bem legal. Esse livro, a tradução dele é uma história de Natal, se eu não me engano. Deve estar assim em português. E ele é do Charles Dickens. E é uma história muito popular aqui no Natal, que passa todos os anos, reprisa muitas vezes o filme, que é os fantasmas do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro. Vocês vão lembrar deste filme ou do livro, se vocês já leram. Eu já li o livro e já vi o filme. E agora consegui encontrar. Esse é uma edição especial desse livro, porque o que eu li, na época ele não era assim tão bonito. Olha, ele é bem, comparando com os outros, ele é bem grande, ó. Eu adorei, vai pra minha prateleira de clássicos. Esse aqui eu comprei porque tava $1 mesmo. E a diferença de $1 para o livro de $2 é só capa, gente, ó. Essa capa, ela é mais molinha. Aqui ela é conhecida como paperback. E a outra é hardcover, que é uma capa mais dura. Então, esses livros aqui, eles tendem a ser mais baratos do que o de capa dura, né? Essa autora aqui, ela é muito conhecida aqui. Eu nunca li nada dela. Então, eu falei, eu vou dar uma chance, né? Porque esses livros aqui, o povo gosta muito da escrita dela. Falei, talvez por $1 tá na hora de começar a ler essa autora aqui, né? Que é a Freida McFadden. Também, esse livro aqui, ó, ele é livro e se tornou um filme, né? Acho que, se eu não me engano, foi o ano passado. Não é um filme muito antigo, gente. Com certeza passou no Brasil. E eu acho que no Brasil, se eu for traduzir, é porque eu não acompanho os filmes no Brasil, como que sai, mas depois eu posso até deixar aí na tela. Posso fazer a pesquisa e deixar. E termina com nós, né? Aqui falei, termina com nós.
E tem outro livro que eu acho que eu comprei, mas eu tenho que buscar para aqui. Porque eu fiz um Reels dele e é o começo, né? Esse é o fim e o outro livro é o começo, da mesma autora. É uma série de 2 livros. E eu falei assim, antes de ver o filme, eu quero ler o livro, porque eu sempre gosto de ler o livro antes de ver o filme, para ver se a pessoa que fez o filme, ela faz próximo ao que é o livro. E a maior parte dos livros que eu li e os filmes que eles adaptaram, eu não achei que foi muito próximo. Então acho que isso também não vai fugir da regra, né? E tinha esse livro aqui também, que é uma outra autora muito conhecida. Eu já li o livro dela, muito boa escrita. Meus livros aqui, gente, eu tenho muito livro em português, mas eles estão lá embaixo. Tem alguns aqui em cima, mas a maior parte está lá embaixo. Mas qual que é a dificuldade aqui? Eu não encontro livro de português no brechó, né? Se encontrar vai ser uma raridade. E eu não vou muito ao Brasil, gente. Olha, de 30 anos quase que eu tô aqui, eu fui umas 5 vezes no Brasil. Por quê, Mônica? Porque ir ao Brasil é caro, gente. Como eu costumo dizer. Eu não sou pessoa rica nos Estados Unidos, né? E para nós irmos pro Brasil, aqui do Texas pro Brasil, tem voo direto sim, mas costuma ser bem mais caro do que um voo de Miami pro Brasil, ou um voo de Nova York, que tem várias companhias que fazem esse trajeto e tudo. Então, aqui do Texas, você não tem muitas companhias que fazem, se eu não me engano, é a American Airlines. E tinha, se eu não me engano, a TAM, mas não sei se ainda tá fazendo voos pro Brasil. Tem que até confirmar isso. Então, eu vou muito pouco ao Brasil, né? Eu fui muito pouco ao Brasil no tempo que eu estive aqui. E quando eu vou ao Brasil, eu tenho tanta coisa para comprar que às vezes eu não compro muitos livros. Então eu tenho que aproveitar um amigo ou outro que vai para o Brasil, como a minha amiga foi para o Brasil há uns 3 meses atrás. E ela me trouxe uns 10 livros. Agradeço ela, vou até mandar um beijo para ela. Ju, um beijo para você, obrigada por você ter trazido os meus livros, que já li metade deles, porque ela falou, eu duvido que você vai ler todos esses livros. Eu falei, vou ler, quando eu terminar de ler eu te aviso. E já li metade dos livros que ela trouxe. Mas os livros que ela trouxe era mais para autoajuda, esse tipo de coisa. Mas amei os livros que ela trouxe. Agora, eu preciso de ter tempo quando eu vou para o Brasil, porque quando eu vou ao Brasil, geralmente eu vou por 2, 3 semanas. E aí a gente tem que ir no dentista, ir no médico, que a gente aproveita a nossa ida pro Brasil para fazer tudo que tem que fazer, né? E visitar a família aqui, minha família uma mora aqui, outra mora lá, a família do meu esposo mora aqui, outro mora acolá. E você tem que dar atenção para todo mundo e acaba que você não tem muito tempo para fazer as coisas que você quer, né? Que seria turistar um pouco no seu próprio país. Quando você vê, as 3 semanas já se foram e você não fez muita coisa. Mas eu estou me programando para esse próximo ano, se Deus quiser e Jesus ajudar, eu tô me programando para ir na época da Bienal do Livro. Porque eu tenho muito desejo de ir na Bienal do Livro. Eu fui uma vez na Bienal do Livro, há muitos anos atrás. Eu gostaria muito de ir de novo na Bienal do Livro e ver, né? Pegar nos livros, que o meu prazer é pegar nos livros, cheirar os livros, né? Ficar passando página por página e ver que livro tem novo, que autor tem novo. É a minha praia, gente. Pra mim, é como eu já falei, uma livraria ao céu na terra, a Bienal, então, deve ser o paraíso também, né? Mas é isso, gente. Eu não vou muito ao Brasil. Gostaria de ir mais. Minha mãe costuma vir pra cá muito mais do que eu vou pra lá. Só que minha mãe já tá ficando de idade e ela não tá se sentindo confortável de viajar mais sozinha. Então, acho que se eu continuar morando aqui nos Estados Unidos, eu vou ter que ir mais vezes ao Brasil, né? Pelo menos uma vez ao ano. Porque geralmente eu demoro 5 anos para ir ao Brasil, né? Mas, e ainda teve esses aqui, como eu falei, eu comprei O Fantasma da Ópera, que muitos já devem ter ouvido falar. Esse Fantasma da Ópera, eu assisti o filme há mais de 30 anos atrás. Uns 40 anos atrás, pelo menos. Eu assisti com a minha mãe.
A minha mãe adora esse filme também. E depois eu assisti um musical em Nova York, que foi o meu musical favorito da vida, que eu assisti até hoje. Amei esse musical. E depois agora eu comprei o livro. O livro eu ainda não li, mas vou ler, porque já assisti o filme, já assisti o musical da Broadway, e agora o meu próximo passo vai ser ler o livro. Esse aqui também é um outro clássico que, como que tá? Em português, aqui é To Kill a Mockingbird. Em português, eu acho que... Ai, nem sei, gente, eu estudei isso na faculdade faz tantos anos atrás. Esse aqui é um livro clássico que, se você faz alguma faculdade, como a minha faculdade é letras, ou alguma faculdade envolvido comunicação, línguas, você vai ler esse livro com certeza. Você vai ter que comentar muito sobre ele, então é alguma coisa de rouxinol, gente. Eu não lembro mesmo. Cabeça tá de menopausa. Tô na menopausa, eu tô esquecendo muitas coisas, então... Esses aqui são autores novos também, que eu fui influenciada a comprar esses livros. Eu vi um Reels desse aqui que chama Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu vi um Reels, eu falei, vou comprar esse livro, porque a menina me convenceu, né? Eu sou uma pessoa que sou influenciada muitas vezes com o que eu vejo as pessoas mostrarem. E esse aqui também foi uma youtuber que eu sigo e ela recomendou esse livro. E é de um autor, ela disse que era japonês, tem que checar essa informação. E ela falou que ele tem vários livros e para começar a leitura desse autor, esse seria um dos livros bons. Então comprei também. E quando eu compro um livro, geralmente eu compro na Amazon ou naquela livraria que eu mostrei para vocês há um tempo atrás. E ele fica na faixa de 5 a 10 dólares, um livro novo. Por isso que eu acho que compensa muito comprar na loja de brechó. Porque lá você pega por 1 dólar, 2 dólares. E muitas vezes o livro está impecável, né? Novinho em folha. E comprei mais esses dois. Moby Dick e A Mulher em Branco, né? Que também é outro clássico que com certeza cai nas faculdades. Então tem essa pilha aqui de livros para organizar. E eu não sei como que eu vou fazer, porque eu comecei a perder o controle de como que eu posso organizar melhor, porque eu fiz um erro a semana passada. Eu comprei um livro que eu já tinha comprado há um tempo atrás, o mesmo livro. E quando eu fui organizar na minha prateleira, que era um clássico, falei, nossa, eu tenho 2 livros do mesmo? Nem eu sabia que eu tinha. Aí o que eu fiz? Ainda bem que ainda estava no período de devolução, então eu corri lá e fiz o retorno de uma das unidades, porque senão eu ia ficar com 2 livros do mesmo, né? Mas é isso, gente. A vida tá corrida por aqui, como eu falei pra vocês. Esse é o meu escritório de trabalho. É um dos ambientes que eu trabalho. Eu também trabalho lá embaixo quando eu tô com preguiça de vir aqui pra cima. Mas agora, porque no verão aqui é impossível de trabalhar aqui na parte de cima da minha casa. Por quê? Porque eu não costumo ligar o ar-condicionado o dia todo. Porque imagina 24 horas de ar-condicionado, né? A conta da energia ia lá pro beleléu, né? E então eu falei assim, não, eu vou armar um mini escritório aqui embaixo e quando for calor eu trabalho aqui embaixo e quando for frio, então eu subo e trabalho lá em cima. E mesmo não trabalhando aqui, quando eu termino algum livro, alguma coisa, eu vinha aqui em cima, só jogava aqui e descia lá para baixo. Só que aí começa a ficar fora de controle, como eu falei. Só que agora agora estamos no outono aqui. Então vai dar para mais ou menos eu começar a vir aqui trabalhar mais daqui do que lá de baixo e deixar as coisas lá embaixo organizadas. Porque essa temperatura que nós estamos agora é só abrir a janela e fica de boa, fica uma temperatura bem agradável, um ventinho, dá para trabalhar de boa. Mas se não fosse por isso não daria para trabalhar também não.
Vou fazer um tour no meu escritório para vocês verem meu ambiente. Ainda é um trabalho em construção. Então, pessoal, quando entro aqui na porta desse quarto, esse é o meu escritório. Eu tenho a minha televisão aqui, enquanto eu tô trabalhando, eu tô assistindo alguma coisa, né? Tem os meus ursinhos da Disney. Depois eu conto a história desses ursinhos pra você. Tinha muito mais aqui, viu? Acreditem. Mas era outra coisa que já tava tomando conta. E aí eu falei, não, já tem muito. Vamos parar com isso de ursinho da Disney. Aqui é os livros que eu tenho que organizar hoje. Ali onde eu penduro casaco, bolsa de estudos, né? Aqui eu tenho um guarda-roupa. Depois eu mostro pra vocês que tem dentro. É mais coisa de guardar que nunca uso, né? Aqui minhas prateleiras de livro. E ali é o meu computador, onde eu trabalho. Quando eu trabalho aqui, eu não preciso de trazer meu laptop. Aí, quando eu trabalho lá embaixo, eu trabalho no laptop. Ó, esse é o meu cantinho de trabalho. E, pessoal, vocês não acreditam. Eu acabei de achar mais uma pilha de livros aqui. Eu lembrei que esses livros eu tinha pedido pro meu esposo trazer umas 3 semanas atrás, e ele escondeu ali no cantinho. Acho que nem ele queria olhar pros livros, sabe? Aí ele escondeu. E agora que eu passei a câmera pra fazer o tour, eu vi outra pilha de livros. Esses livros aqui, eles não são clássicos. Eu comprei na loja Dollar Tree, que é muito famosa aqui entre os brasileiros no Brasil. Muitos vêm pra cá porque antigamente eu ainda vou fazer um tour nessa loja. Antigamente, quando ela foi lançada, chama Dollar Tree, porque era tudo $1 nessa loja. Só que a inflação veio e as coisas foram aumentando, então aí eles colocaram 1,25, né? Aí o nome já não justificava o preço. Só que agora já não é mais 1,25, apesar de eu ter comprado esses livros por 1,25, alguns meses atrás, já não é mais 1,25. Há umas 2 semanas atrás eles remodelaram toda a loja e agora o preço vai entre 1,25 até $10, às vezes você encontra produto lá. Então você tem que ter muito cuidado quando você vai lá, porque às vezes você pode pagar mais caro do que na loja normal. E fica a dica para vocês. E outra coisa, eles economizam agora na embalagem. Antes eles vendiam tipo um sabonete tamanho normal, agora eles diminuíram o sabonete. E ainda vende pelo mesmo preço ou mais caro. Então tem que tomar muito cuidado para quem vem do Brasil, fica toda feliz que vai comprar nessa loja, que às vezes não compensa. Você tem que saber exatamente que comprar lá. E livro é uma coisa muito boa para comprar lá, porque tanto de capa dura como de capa mole, eles são $1,25. Tem alguns agora que eles estão vendendo por 1,50, mas depende. Esses livros, eles são novos, pessoal, nunca foi vendido no usado, são novos. Por que esse preço? Porque às vezes a livraria não foi um livro muito bem vendido, ou eles têm que fazer espaço para chegar nos livros novos. Aí o que eles fazem? Eles mandam para esse tipo de loja para revender para eles bem baratinho. Foi por isso que eu consegui comprar por um preço bem baratinho. Esse aqui é a Máquina do Tempo. Esse aqui eu comprei no brechó. Esse aqui é a Crônicas de Nárnia. Comprei no brechó também. Esse aqui é a Jornada ao Centro da Terra, né? De Jules Verne. É um dos meus favoritos também. Já assisti o filme, já li o livro há muitos anos atrás. Preciso reler o livro outra vez. Achei esse livro aqui, que já tava no meu carrinho da Amazon para comprar, gente. Que é A Ilha do Dr. Moreau. E é um clássico também. E eu quase que comprei. Eu ia comprar naquela semana. E aí eu fui na loja do brechó e ó, o livro lá.
Eu falei, ai, mas eu tenho muita sorte, né? Pra comprar esse tipo de coisa. Esse também era livro da Dollar Tree, que era R$1,25. Pessoal, e eu tinha mais ou menos organizado por capas e por autores, né? Só que depois eu mudei tudo e quis organizar pelo nome dos livros, né? Porque eu achei que ficaria melhor pra mim. Mas eu confesso que ainda não achei um método que funcionasse, porque ainda não fez sentido na minha cabeça como que eu vou organizar isso. Aqui eu tenho os meus clássicos. Esses são os meus clássicos mundiais, né? Livros famosos no mundo todo. Essa também é de clássicos. Essa daqui é alguns livros de autoajuda. E tem livros que nem... Vocês com certeza já ouviram falar deste livro, né? Hábitos Atômicos. Já li, muito bom, recomendo. Então tá misturada, essa prateleira tá misturada, já... Até aqui tá ok, mas aí daqui pra baixo eu já perdi o controle da coisa. Aqui também eu tenho clássicos, esses livros aqui, ainda quero comprar mais deles. Tá cortando minha cara, né? Esse é Nancy Drew. E a Nancy, ela é uma detetive. Passava o desenho aqui, e quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu era fanática nesse desenho e nesses livros. Porque eles são livros curtinhos, ó. Eu não vou dizer que é gibi, porque não tem desenhos como gibis, mas são livros bem curtinhos para adolescente. Na época, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nem 20 anos quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E esses livros aqui, olha só que facinho as páginas. Foi que me ajudaram a começar a ler em inglês, né? E aprender mais o inglês. Então, pra mim, eu tenho um amor especial por esses livros aqui. Além de ser livros de detetives. Gente, eu percebi que eu tô gaguejando muito quando eu tô falando, porque meu cérebro, quando tá um pouco sobrecarregado, é difícil mudar do idioma inglês pro português. E aí dá uma travada e eu fico mais devagar. Mas geralmente eu não falo assim, não. Mas quando eu tô com a cabeça sobrecarregada, aí começa a dar uma travada. E eu acabei de sair de uma prova agora, aí imaginem, né? Como que tá a minha cabeça. Mas esse aqui também comprei por indicação, Pachinko. Eu tenho que... Ainda não li, porque é tipo um calhamaço, né? Eu acho que eu não tô com a cabeça boa ainda pra ler calhamaço de livro, não. Vou dar um tempo. E aqui eu tenho os de capa dura e embaixo também os de capa dura. Agora eu tenho capa dura, tenho capa normal, tenho clássicos. E eu não sei onde que eu vou enfiar tudo esse de livro, gente, pra falar a verdade. Mas eu tenho que fazer caber. Porque eu tô tentando fazer uma biblioteca, pessoal. Uma biblioteca com livros clássicos. A ideia inicial seria livros clássicos, mas aí eu comecei a me perder no meio do caminho, porque eu vejo um livro, o livro tá bom, tá, né, quase que novo, então eu falo, tem que comprar, sou obrigada, né? E vai dar, já que um dia, né, eu resolvo ler este livro, alguém venha me visitar e fala, ai, que legal este livro, Mônica, me empresta? Claro, né? Tudo para incentivar a pessoa a ler também. Então... É inexplicável. Quando você ama livros, é inexplicável. Como uma história engraçada. Minha irmã mudou semana passada de apartamento. E ela me mandou mensagem, ela falou, olha, já mudei os meus livros. Eu falei, como assim mudou seus livros? Você mudou toda a casa? Ela, não, só mudei os livros. Primeiro meus livros vão. Depois a mudança vai. Porque o mais importante para ela também é que os livros estejam na casa nova, né? E eu falei, nossa, né? Como que saiu na mesma família? Minha mãe fala, eu sofro. Eu falo, por quê, mãe? Ela fala, porque vocês são todas assim. Minha mãe,
Minha mãe também lê muito, gente, mas a minha mãe lê mais de livros de espiritualidade, Bíblia, coisas de igreja. E livros de plantas naturais, esse tipo de coisa. Mas quando nós éramos menores, uma das grandes responsáveis por nós sermos fanáticas por livros foi a minha mãe. E eu falo por quê? Porque meu pai não gostava de que nós brincássemos na rua. Nós morávamos num bairro muito pobre e meu pai falava: eu prefiro que elas fiquem dentro de casa estudando, lendo alguma coisa, do que ficar brincando no meio da rua. Que meio da rua não é lugar para ninguém, assim dizia meu pai, né? E minha mãe e meu pai combinavam nisso. Então meu pai, quando era sábado, né, ele falava assim: vamos pegar as crianças e ir para a biblioteca. Então eles colocavam eu e meus irmãos lá na biblioteca, ficava estudando sábado todinho de manhã. E aí eles ficavam lá fora esperando, né? Às vezes minha mãe ia sozinha, às vezes meu pai ia, às vezes os dois iam juntos. E nós tínhamos que ficar ali, estudando, fazendo trabalho, escrevendo, porque não tinha dinheiro para ficar comprando muitos livros. Então nós éramos obrigados a usar a biblioteca pública da cidade. E aquilo para mim era o paraíso, gente. Eu tinha tipo 10 anos e eu já ficava frequentando a biblioteca para copiar mapa. Eu levava meu papel vegetal e eu copiava o mapa dentro da biblioteca, fazia meus trabalhos escolares todos dentro da biblioteca. Não só eu, como minhas irmãs também. Então isso começou a fazer parte da nossa vida, da nossa rotina. A minha irmã mais velha, ela tem muito mais livro do que eu, para falar a verdade. Só que o tipo de literatura que ela lê é totalmente diferente do meu, né? A minha irmã, ela é mais concentrada em livros de autoajuda, né? Crescimento pessoal, esse tipo de coisa. Não que ela não leia também, ela deve ler literatura. Mas como ela não é professora, né? Aí acho que não é muita praia dela. Mas ela tem muitos livros de autoajuda, esse tipo de coisa. Inclusive, minha irmã já teve 3 livros que ela ajudou a escrever. Minha irmã é uma autora também. A minha irmã mais velha. E a minha irmã menor, ela é muito mais fanática do que eu para livro. A minha irmã mais nova. Eu falo menor porque eu tenho 48 e ela tem 35. Acho que é 35 minha irmã tem. E a minha irmã é professora. Também professora. Na minha família tem 3 professoras. Pra vocês verem onde vai a coisa. E uma autora, que é a minha irmã, ela é coach de comportamentos, né? E o que eu tava falando? Voltando, pessoal. Então, a minha irmã mais nova, ela ama literatura também, tanto que ela é professora. E desde pequena, eu lembro que eu fui uma vez pro Brasil e eu queria deixar ela ocupada, porque ela era bem pequena e eu queria que ela ficasse ocupada para minha mãe poder ter mais tempo comigo, né? Para passarmos mais tempo junto e ela não ficar dando tanta atenção para minha irmã, que minha irmã era pequena na época, ela tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos. E aí eu lembro que nós compramos uma enciclopédia. Eu fui no... Como que chama aquelas lojas de livros antigos no Brasil? Esqueci o nome, gente. Eu tô esquecendo tudo. Um Sebo, lembrei. Eu fui no Sebo e aí eu falei pro homem, moço, qual que é o maior livro que você tem aí, né? Ele falou, só se for uma enciclopédia, né? Falei, enciclopédia será, né? E ele falou, mas pra que idade? Eu falei, minha irmã tem mais ou menos uns 10, 11 anos e eu preciso de um livro grande pra ficar entretida aí pelo menos um mês, né? E era mais ou menos dessa grossura que é a enciclopédia. Com 2 semanas eu voltei e aí eu falei pra minha irmã, e aí, tá se divertindo com a enciclopédia? Já li. Como assim? Já li, já terminei faz tempo. Eu falei, você leu toda aquela enciclopédia, Dani? Já li, já terminei faz tempo. Eu falei, então me fala o que tinha lá. A menina, com aquela idade, me falou tudo que tinha nessa enciclopédia. Um detalhe, a minha irmã tem um QI elevado, viu? Já fez teste, conseguiu pular alguns anos no estudo, por causa que ela foi comprovada de ter um QI elevado. E é uma pessoa muito inteligente. Ela tem um filho que tá se tornando também
uma miniatura do que ela é. Meu sobrinho com 15 anos, que ele acabou de completar 15 anos agora, ele já tem pelo menos 2 estantes cheias de livro, para você ter uma ideia. Então, na minha família, todos adoram ler. Eu tenho mais 2 sobrinhos, filhos da minha irmã mais velha, que eles adoram ler também. A minha sobrinha, ela gosta muito de ler livro físico. Só que o meu sobrinho, ele gosta de ler no computador, né? No telefone, no tablet, ele gosta de tecnologia. Mas leem muito, né? E tudo por causa que a minha irmã incentiva a leitura de todos. E a minha irmã foi uma das culpadas também por eu gostar tanto de ler. Por quê? Porque a minha irmã, não sei se vocês lembram antigamente, tinha uns livrinhos pequenininhos, não tão pequenos, do tamanho desse aqui da Nancy Drew. E eram romances. E minha mãe achava aquilo um absurdo, aquele tipo de livro. Minha mãe falava, nossa, isso aí é literatura... Devia ser proibido esse tipo de literatura, né? Porque era puro romance, aqueles livros. E minha mãe achava que naqueles livros tinha umas coisas assim que não era para moças de família, né? Mas minha irmã comprava aqueles livros escondidos da minha mãe. E aí ela fazia o quê? Ela lia. E aí depois ela falava, você quer ler? Claro que eu ia querer ler, né, gente? Era um livro, eu ia querer ler aquele livro. Então nós líamos aquele livro escondido da minha mãe. E depois nós passávamos para outras amigas, né? E minha irmã fazia, quando ela começou a trabalhar, ela fez parte do clube do livro, do clube de revista. Minha irmã tinha tudo isso quando ela era mais jovem. Ela fazia correspondência, né, com um amigo. Você mandava carta para uma pessoa que você não conhecia, aí a pessoa mandava carta para você. Ela tinha esse tipo também de amizade. Ela era bem mais evoluída pro tempo dela. E minha mãe proibia esse tipo de livro lá em casa, mas nós acabamos lendo muitos na época, muitos. Até quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi que esses livros aqui, gente, era como chuchu na feira. No Walmart, quando eu comecei... Eu trabalhei no Walmart daqui, viu, gente? Depois eu conto essa história pra vocês. Quando eu cheguei aqui, tinha muitos livros no Walmart desse. Aqueles... Era tipo romances de literatura barata, sabe? Eles falam literatura barata porque são histórias, assim, bem pequenininhas que colocam nos livrinhos. E é bem curtinho de ler, gente. Mas são histórias geralmente de amor, de traição, esse tipo de coisa. Mas eu gostava de ler, porque era um livro que nós estávamos lendo, né? Apesar de minha mãe achar que aquilo era literatura barata e tudo. Mas eu me divertia lendo aquilo. Ainda mais escondido, né? A sensação era melhor de ler aquilo escondido. Hoje em dia eu falo, nossa, que bobinha, né? A gente lê escondido da mãe. Mas para aquilo, para minha mãe, na época, não era uma coisa vista como uma coisa para uma moça de família, né? Mas, já pulando lá do passado, voltando para cá, o meu problema que eu estou tendo agora, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou empilhar estes livros ali no cantinho, até eu pensar o que é que eu vou fazer da vida com eles. Quero comprar outra estante? Não, não quero. Vou ter que comprar outra estante? Ou eu vou ter que comprar outra estante, ou eu vou ter que parar de comprar livros, né? Vou parar de comprar livros? Acho que não. Acho que essa não vai ser uma opção aqui na minha casa. Então, por enquanto, como só eu uso este espaço, eu acho que eu vou colocar os livros aqui no cantinho. Eles vão ficar bem acomodadinhos ali. Porque eu preciso de ver os títulos, pessoal. Eu preciso de ver para depois eu não fazer um erro de sair comprando livro que eu já tenho, né? Pessoal, esse foi o resultado final aqui do escritório. Não teve outro jeito para eu poder trabalhar. Limpei a minha mesa aqui. Não ia empilhar os livros na estante porque já não cabem. Então eu consegui empilhar aqui no chão. Com certeza essa pilha vai crescer daqui a umas semanas. Se eu continuar indo ao brechó ou continuar indo na livraria, eu posso mostrar para vocês dentro de algumas semanas. Que meu marido não me ouça, né? Mas aí eu vou ter que decidir
se eu vou comprar uma outra prateleira, ou o que eu vou fazer aqui, gente, porque parar de comprar livros não é uma opção. Pelo menos não no momento, né? Mas esse foi o resultado final, olha. Já tá bem mais organizadinho para trabalhar. Já dá para sentir já as coisas fluindo melhores. Pessoal, e aqui na entrada da minha casa, eu comprei alguns livros, eu comprei aqui, seriam os de inglês, e os outros vieram do Brasil. Lembram que eu falei para vocês que a minha amiga me trouxe muitos livros do Brasil? Livros de português. Então, eu coloquei aqui nessa estante. E tá bem na entrada da minha casa, aqui, ó, que eu fiz esse cantinho. Aqui fica o modem da internet. Ali eu coloquei uma velinha pra... Às vezes eu acendo uma velinha pra dar um cheirinho bom dentro de casa. Meus livros ficam aqui, os de português. E tem alguns livros lá em cima também de português. E essa é a minha mesinha de trabalho que eu coloquei aqui embaixo aqui. Pra quando tiver muito calor, eu trabalho aqui embaixo. E como vocês podem ver, mais livros. Gente, meus livros estão em todas as partes. Esse livro é uma história verdadeira, que ocorreu há muitos anos atrás. De uma mulher que foi abandonada em uma ilha deserta. Eu vi a história desse livro em um Reels no YouTube e fui atrás e consegui encontrar o livro, só que eu só encontrei para comprar em inglês. Vou ler em inglês também. E aqui fica o meu laptop, que quando eu trabalho aqui, aí eu trabalho com laptop. E aqui atrás, ó, sim, tem uma lareira aqui em casa, mas nunca uso. Então, coloquei a minha mesinha aqui de trabalho em frente a ela, tampei ela. Pessoal, e tem esse cantinho aqui, que é do lado do sofá onde eu sento. Depois eu faço um tour completo e mostro a minha sala. Mas também tem uma outra pilha de livros. E esses são os livros que eu estou lendo no momento, gente. Esse é um desenho da Disney. A história do Despero. Esse livro eu preciso de terminar de ler ele em breve. Porque ele é de verão. Aqui tem livro de verão, de inverno, né? Eles classificam as literaturas assim. Eu fiquei curiosa com esse livro, o livro de Enoque, que era um livro que era para fazer parte da Bíblia, mas tiraram. Então eu resolvi ler por mim mesma, porque eu já vi várias pessoas comentando sobre esse livro. E eu queria ler por mim mesma, né? Para ter uma conclusão também. Não gosto de de acompanhar a opinião das pessoas sem eu saber do que está se tratando o livro. E tem o Café com Deus Pai, que é um livro que eu leio todos os dias. Eu leio o capítulo. Então, eu deixo aqui para acesso rápido, quando eu já acordo, já venho, já leio um pedacinho. Esse livro, geralmente, eu leio no final do dia, quando eu tô aqui tomando o meu chá de noite. Eu venho aqui, eu leio um capítulo. Eu também não gosto de correr com a leitura, não, porque não é legal. A gente acaba correndo e não entende muito bem. Então, pessoal, passando por aqui para finalizar esse vídeo de hoje. E hoje eu pude mostrar para vocês como é um pouquinho da minha rotina no dia a dia aqui. Mostrei um cantinho aqui da minha casa, onde eu passo muito tempo, que é o meu escritório. Meu lugar de trabalho, meu lugar de meditação. Lugar onde eu preparo minhas aulas, onde eu estudo também. E gostei muito de dividir com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim e da minha rotina aqui nos Estados Unidos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal passar a tarde aqui com vocês conhecerem um pouco do meu trabalho, dos meus hobbies, do que eu faço aqui nos Estados Unidos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que não consegui me expressar bem,
pode deixar aí nos comentários. Já aproveita, já deixa o seu like se você gostou do vídeo. E eu tô aceitando ideias para como eu posso melhorar o meu cantinho, meu escritório lá em cima, porque na minha cabeça às vezes as coisas funcionam de um jeito, mas quando eu vou colocar na prática não fica muito legal. Então às vezes duas cabeças pensam melhor que uma, né? Então eu aceito ideias de vocês como eu posso organizar meus livros, né? Às vezes tem alguma de vocês que também tem esse amor pelos livros e tenha algum esquema fácil de deixar os livros de fácil acesso e que não tomem muito espaço na nossa casa. Como eu falei, eu tenho espaço, tem muito espaço nessa casa, mas a maior parte dos meus espaços são dentro dos móveis, dos guarda-roupas, e eu acredito que para um livro ficar guardado não vai ser muito útil, né? Então, eu aceito dicas, deixem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.